O tema da pregação hoje é a obediência perfeita de Deus. Evangelho de Lucas, capítulo 2, verso 21. Diz assim a palavra de Deus: Quando se completaram os 8 dias para o menino ser circuncidado, aqui é Jesus Cristo, foi-lhe dado o nome de Jesus, como o anjo o havia chamado antes de ele ter sido gerado. Terminados os dias da purificação deles, segundo a lei de Moisés, levaram-no a Jerusalém para apresentá-lo ao Senhor. Conforme está escrito na lei do Senhor, todo primogênito será consagrado ao Senhor, e para oferecerem um sacrifício segundo estabelecido na lei do Senhor, 2 rolinhas ou 2 pombinhos. O maior evento da história humana não foi a Primeira e a Segunda Guerra Mundial. Não foi a falsa ida do homem à Lua. Não foi também a revolução digital com o surgimento da internet. Mas o maior evento da história humana foi o nascimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Através desse evento, a história foi dividida entre antes e depois de Cristo. E Jesus veio na plenitude dos tempos para fazer a vontade do Pai. E uma das vontades do Pai era ser obediente a toda a lei dada ao povo de Israel. Então Jesus, ele foi obediente, ele nasceu, foi nascido debaixo da lei, como diz as Escrituras. E ele viveu em perfeita obediência à lei dada ao povo de Israel. E essa então é a primeira verdade desse texto. Jesus nasceu e viveu debaixo da lei. A lei foi dada ao povo de Israel para que eles conhecessem a Deus. Mas não só para isso. A lei também foi dada para que eles pudessem conhecer a si mesmos e enxergarem a necessidade de um Salvador. Pois a lei revela o caráter de Deus. Na lei nós vemos a expressão do amor de Deus, da justiça de Deus, da bondade de Deus, da santidade de Deus. E quando olhamos para a lei, nós vemos que os padrões de Deus são perfeitos. A lei mostra o nosso pecado. A lei mostra que somos incapazes de cumprir a lei como Deus exige. Porque Deus exige que nós cumpramos a lei perfeitamente, sem errar nenhum tio, como diz Tiago. Se nós errarmos um tio da lei, já estamos condenados. Então, quando nós olhamos para a lei e olhamos para nós vemos o nosso pecado. Nós não conseguimos seguir o padrão de Deus. Então a lei, ela atua como um espelho que mostra a nossa feiura. Martinho Lutero vai dizer que a lei nos conduz a Cristo. E Cristo, ele transforma o nosso coração, né? É derramado sobre nós o Espírito Santo, e agora ele manda-nos de volta para a lei, para cumprir ela. Então a lei também nos conduz a Cristo. A lei é como um tutor, um aio que nos leva até Cristo. E depois de sermos regenerados, redimidos por Cristo, recebemos o Espírito Santo de Deus, a lei agora serve como um guia moral e ético para vivermos uma vida que agrade a Deus. Então a lei tem esse propósito. A lei revela o caráter de Deus, a lei revela o pecado humano, a lei nos conduz a Cristo e a lei guia a vida do crente. E o primeiro registro da vida de Jesus após o seu nascimento é o que está relatado aqui nesses versículos. É a sua circuncisão. Jesus foi circuncidado. Pois a lei determinava que todo menino recém-nascido deveria ser circuncidado ao 8º dia. E foi isso que José e Maria fizeram. Eles circuncidaram o seu filho Jesus. O que é a circuncisão? A circuncisão é um corte feito no órgão reprodutivo masculino. Né, uma pele que cobre o órgão reprodutivo masculino. Esse era o sinal de que aquele pecador estava sendo admitido à família de Abraão. Isso era feito não só em crianças, não só em bebês. Se alguém fosse ser agora participante do povo de Deus, mesmo sendo adulto, ele precisava ser circuncidado. E aqui nós vemos que foi o menino Jesus, ao 8º dia. Era então um sinal na carne.
mostrando que o sangue deveria ser derramado para purificar os pecados, mostrando que toda criança já nasce contaminada pelo pecado. Tem gente que diz, né, criança é anjinho, criança não tem pecado. Não. Toda criança, todo bebê, ele já nasce com o DNA de Adão. Já nasce pecador. Mas será que é isso? Bebês não morrem? Se eles morrem, então eles estão recebendo o salário do pecado, que é a morte. Se bebês não morressem, então eles seriam puros, não teriam pecado. Mas se eles morrem é porque eles têm pecado. Então, quando o povo de Israel circuncidava um bebê, ele estava mostrando que aquele bebê era um filho de Adão. Um filho, né, de Adão que pecou. E necessitava do sangue, então, para expiar o pecado que já havia no coração daquele bebê. Se a circuncisão era feita em pecadores, por que Jesus, então, foi circuncidado? Sendo que Jesus não teve pecado, não tinha pecado, não tem pecado. Porque Jesus ali, como um bebê, já começava a tomar o meu e o seu lugar. Ao 8º dia, ele já estava sendo mutilado, sendo cortado na carne, para estar no meu e no seu lugar. 1 João 3,5 vai dizer, e bem sabeis que ele se manifestou para tirar os pecados, e não há pecado nele. Jesus não tinha pecado, mas se fez pecador, para pagar a minha e a sua dívida perante Deus. João Calvino, ele explica que o nascimento de todo ser humano é ordinário. Homens e mulheres são gerados através da semente de Adão. E por causa disso, todos fomos contaminados pelo pecado. Porém, o nascimento de Jesus é diferente. O nosso, então, nascimento é ordinário. O nascimento de Jesus é extraordinário. Apesar de Maria ter em seu DNA o pecado de Adão, Jesus foi gerado não pela semente de Adão, mas pela semente divina. Então Jesus não foi contaminado pelo pecado. Por isso, o seu nascimento é extraordinário. Jesus, então, não foi manchado pelo pecado de Adão, mas ele próprio é o segundo Adão que nasceu sem pecado. Quais outros motivos também pelo qual Jesus foi circuncidado? Isso seria um testemunho público para todo o povo de Israel, de que, segundo a carne, Jesus era verdadeiramente judeu, filho de mãe judia. Jesus precisava cumprir os requisitos do Messias. E um dos requisitos é que ele fosse verdadeiramente judeu, da tribo, de Judá, descendente de Davi, de Abraão. Gálatas 4,4 vai dizer, vindo, porém, à plenitude dos tempos, Deus enviou o seu Filho, nascido de mulher, nascido debaixo da lei. Sem essa condição, Jesus não poderia ser, então, reconhecido como filho de Davi, como Messias, se ele não fosse verdadeiramente judeu. E para ser verdadeiramente judeu, precisava passar pela circuncisão. Se Jesus não passasse pela circuncisão, ele não poderia ser reconhecido como descendente de Abraão. Ele não poderia ser ouvido como mestre em Israel. Porque o povo de Israel, eles não ouviam as pessoas que não eram do seu povo, que ali eram incircuncisos. Ele não poderia nem participar das reuniões dos judeus, não poderia estar lá no templo, lá nas sinagogas, pois um incircunciso era considerado ímpio e pagão. Você se lembra de Davi diante do Golias, do gigante? Davi disse, quem é, pois, esse incircunciso filisteu para afrontar o exército do Deus vivo? Então, um incircunciso era um pagão, era um ímpio, que não fazia parte do povo de Deus. Então Jesus precisou se submeter à circuncisão para ser reconhecido, então, como um legítimo judeu, para também que o seu ministério fosse aceito entre as pessoas, para ele ter voz no meio do povo, e também para poder frequentar o templo e as sinagogas. Jesus, então, se submeteu a toda a lei de Deus, nascido debaixo da lei. Jesus foi um exemplo para nós. Ele se submeteu a todas essas ordenanças voluntariamente. Fez tudo para agradar o Pai e também para nos trazer salvação e redenção. O Filho de Deus, que estava lá no início da criação,
se humilha, se esvazia da sua glória, encarna no ventre de uma mulher pecadora, e já ao 8º dia, mais uma humilhação, ele começa a derramar o seu sangue por nós. Lá no 8º dia, Jesus já estava derramando o sangue, por mim e por você, por nós pecadores. Um bebê, um inocente, ele sim, é o único bebê inocente, que não foi contaminado pelo pecado de Adão. E nós, diante desse exemplo de Jesus, de submissão à vontade do Pai, nós temos nos submetido à vontade de Deus? Se nós dizemos que somos discípulos de Cristo, de Jesus, nós devemos seguir os passos de Jesus. Jesus disse que a comida dele era fazer a vontade do Pai. Essa também tem sido a nossa comida, a nossa bebida, fazer a vontade de Deus, seguir as suas ordenanças. Hoje nós não estamos mais na lei antiga, né? Na antiga aliança. Essas ordenanças que Jesus cumpriu, hoje, não é mais exigido por nós, para nós. Né? As cerimônias, a circuncisão, os sacrifícios de animais, a guarda de dias e festas, as dietas religiosas, essas não são mais necessárias na nova aliança. Mas e o restante? E as leis morais? Nós temos procurado nos submeter como Jesus Cristo se submeteu? Hoje nós precisamos cumprir as leis morais, os 10 mandamentos. Isso não foi revogado. Isso cabe para nós hoje também. Muitas pessoas dizem, agora estamos no tempo da graça. Não estamos mais no tempo da lei. E com isso, eles estão dizendo, agora eu posso viver de qualquer maneira. Eu não preciso ficar me preocupando com regras, com ordenanças, com mandamentos. Eu posso viver do jeito que eu quero. Eu posso viver aprofundado no pecado e indo na igreja. Não. Se você nasceu de novo, se o Espírito Santo habita em você, se você se diz filho de Deus, discípulo de Cristo, você tem que seguir o seu mestre. Você tem que seguir os mandamentos do Senhor. Romanos 7,12 vai dizer, de modo que a lei é santa e o mandamento santo, justo e bom. 1 Timóteo capítulo 1, verso 8 também diz, sabemos que todavia que a lei é boa, se alguém a usa de forma adequada. A lei é boa, a lei é perfeita. Nós obedecemos a lei não para sermos salvos, mas obedecemos porque fomos salvos. Nós obedecemos em gratidão a Deus por tudo que Ele fez. Salmos 19, versos 7 e 8 vai dizer, a lei do Senhor é perfeita e restaura a alma. O testemunho do Senhor é fiel e dá sabedoria aos simples. Os preceitos do Senhor são retos e alegram o coração. O mandamento do Senhor é puro e ilumina os olhos. Paulo, ele diz que não estamos mais debaixo da lei de Moisés dada ao povo de Israel, mas estamos debaixo da lei de Cristo. Lá em 1 Coríntios ele vai fazer uma distinção disso. Ele vai fazer uma distinção entre a lei de Moisés e a lei de Cristo. Hoje então estamos debaixo da lei de Cristo. As leis mosaicas são divididas em 3 categorias. Existem as leis cerimoniais, as leis civis e as leis morais. Nós entendemos que as leis cerimoniais e as leis civis não cabem para nós agora na nova aliança. Hoje nós ficamos com as leis morais. Essa é a lei de Cristo que Paulo aqui vai estar relatando em 1 Coríntios no capítulo 9. Essa lei de Cristo são os 10 mandamentos que Jesus resumiu em 2. Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. Olha o que diz lá em 1 Coríntios no capítulo 9. Pois sendo livre de todos, tornei-me escravo de todos, para ganhar o maior número possível. Para os judeus, tornei-me judeu, para ganhar os judeus. Para os que estão debaixo da lei, assim como Jesus estava. Como se eu estivesse debaixo da lei, embora não esteja. Então aqui ele já está dizendo, eu não estou mais debaixo da lei de Moisés. Para ganhar os que estão debaixo da lei. Aí ele dá outro exemplo. Para os que estão sem lei, ou seja, os incrédulos, os ímpios, me fiz, como se estivesse sem lei. Não estando sem lei para com Deus, mas debaixo da lei de Cristo. Não estou mais debaixo da lei de Moisés, estou debaixo da lei de Cristo, para ganhar os que estão sem lei. Para os fracos, tornei-me fraco para ganhar os fracos. Tornei-me tudo para com todos, para de todos os meios vir a salvar alguns. Então Paulo aqui ele faz uma distinção da lei mosaica
e a lei de Cristo. E ele diz que ele estava sobre a lei de Cristo. Ele não estava vivendo sem lei, como muitos crentes hoje acham, né? Estamos na graça. Podemos viver de qualquer maneira, né? Não temos lei alguma. Não, Paulo ele estava debaixo da lei de Cristo. Nós entendemos que a lei de Cristo são as leis morais, os 10 mandamentos. E Paulo aqui nos traz um ensinamento nesses versículos também. Paulo aqui ele diz que ele se fez parecer com os judeus para se aproximar deles e ganhá-los para Cristo. Paulo também ele diz que ele se fez como gentil, como alguém que vive sem lei, para também aproximar deles e ganhá-los para Cristo. Paulo, na verdade, estava seguindo os ensinamentos de Jesus. Se lembra de Jesus? Jesus várias vezes entrou na casa de pecadores, publicanos, né, homens que eram mal vistos diante da sociedade, estava lá almoçando, estava lá jantando, mas para ganhar aquelas pessoas para Jesus Cristo. Por exemplo, se fôssemos aplicar isso hoje, né, para os que estão debaixo da lei, quem seriam esses homens? No nosso contexto aqui no Brasil, os judaizantes hoje seriam os adventistas. Eles vivem debaixo da lei, não comem carne de porco, guardam o sábado, né, seguem ali até uma dieta aí, agora estão pregando veganismo. E se você fosse convidar um adventista para ir comer um lanche na sua casa, você faria como Paulo? Né? Como Paulo faria? Com certeza Paulo não chegaria ali com X-bacon. Por quê? Porque o adventista não come bacon. Então, com o intuito de ganhar um adventista, um judaizante atual hoje, nós deveríamos ser sábios como Paulo. Eu não vou colocar à mesa para ele comer ali uma carne de porco, né, se eu estou com o intuito de ganhá-lo. Então, isso foi mais ou menos o que Paulo fez. E se fosse no caso aqui de uma pessoa que vive sem lei, uma pessoa que não é crente, por exemplo, você é convidado para ir num casamento e essa pessoa é ímpia, ela não é cristã. Aí você vai. Aí chega lá na festa, você vai na festa, aproveita o momento, se for de um parente seu, para pregar para os seus parentes que você não vê há muito tempo, para os amigos, para as pessoas que estão ali à mesa com você. Aí de repente, a gente sabe, né, que no casamento é assim, todo mundo chega bonitinho, todo mundo arrumado, aí a música até que é tranquilinha no começo, aí todo mundo está bebendo socialmente, né? Aí quando o momento começa a ficar ruim, né? As músicas começam ali a tocar diferente, umas músicas meio malucas, o povo começa a ficar meio doido, aí é a hora de a gente ir embora, é a hora do cristão ir embora. Mas não tem nada demais você participar, né, de uma festa de casamento que seja de um ímpio. Vá, mas sempre sabendo, eu vou aproveitar um momento lá, uma brecha que eu puder para pregar o evangelho. Porque Jesus fazia assim, ele comia com os pecadores, mas não com o intuito de ficar lá na algazarra com os pecadores. Porque tem crente que ele não pode, né? Ele tem problema com álcool. Aí ele vai para uma festa dessa, ao invés dele ser um instrumento na mão de Deus lá na festa, não, ele vira uma pedra de tropeço. Aí ele começa a beber mais que o ímpio. Passa vergonha e envergonha o nome de Cristo, né? Mas que nós possamos, né, ser como Paulo. Paulo, ele estava ali convivendo com as pessoas incrédulas para ganhá-los para Cristo, né, seguindo o exemplo de Jesus. Mas aqui estamos falando da lei de Cristo, da lei do Senhor, que Jesus viveu debaixo da lei. Portanto, Jesus, ele não só morreu na cruz por nós, ele também viveu por nós, se submetendo a toda a lei de Deus. Às vezes nós lembramos só da obra de Cristo na cruz, né? Mas a obra de Cristo não começou na cruz. No seu nascimento, ali já começava a obra dele na nossa vida. Ele precisou cumprir toda a exigência de Deus, toda a lei de Deus, senão ele não seria o cordeiro perfeito para o sacrifício. Então Jesus não só morreu por nós, mas ele também viveu por nós. Isso fez parte da nossa redenção. Por isso precisamos sempre lembrar, não só da cruz, mas também da vida de dor e sofrimento do nosso mestre. Desde bebê, já estava ali sentindo dor e sofrimento no nosso lugar. Um bebezinho, 8 dias, recém-nascido, já estava sofrendo no meu e no seu lugar. Essa obediência de Cristo nos proporcionou liberdade para adorá-lo, louvá-lo, orar a Ele
em qualquer horário e em qualquer lugar. Se nós vivêssemos debaixo dessa lei que Cristo viveu, mulheres hoje não poderiam estar aqui no momento do culto. E o culto deveria ser, né, o momento do culto deveria ser lá em Jerusalém, lá no templo, né? E lá no templo as mulheres não podiam participar. Elas teriam que estar, no máximo, talvez ali na varanda. E aqui seria somente os homens. Aqui, no culto, como seria? Aqui seria como se fosse uma churrasqueira. Teria uma churrasqueira, onde os animais estariam sendo mortos e queimados a todo momento. O pastor seria um açougueiro com a faca na mão, matando e estripando bichos. E os levitas estariam cantando e logo após recolhendo todo o sangue, né, e limpando tudo. Aqui teria cheiro de animal queimado, cheiro de sangue, seria como um açougue. Naquela época o culto acontecia dessa maneira lá no templo. Eram animais sendo mortos e queimados. Então, diante de tudo que Cristo fez, para termos essa liberdade de culto hoje, de orar a Deus, você pode orar a Deus dirigindo um carro. Você pode orar a Deus, né, lavando uma louça, limpando a casa, lá no seu trabalho. Nós temos liberdade. Antigamente não. Deus só falava com o sumo sacerdote uma vez por ano. Precisava entregar sacrifício de animais. Hoje nós somos livres de todas essas exigências. Hoje temos liberdade ao trono de Deus, né, pelo nome de Jesus Cristo. Então, diante de tudo que Cristo fez, nos livrou de toda essa exigência da lei, devemos rejeitar então hoje todo e qualquer tipo de judaísmo dentro da igreja. Hoje, infelizmente, muitas pessoas têm aderido ao judaísmo messiânico, onde querem ressuscitar essas práticas abolidas por Jesus Cristo. Essas práticas eram sombras de Cristo. Cristo já veio. Então não é mais necessário nós ficarmos matando animais, seguindo todos esses ritos. Quando essas igrejas e essas pessoas aderem práticas judaicas, elas na verdade estão afrontando e desprezando a obra de Cristo. Hoje nós vemos em muitas igrejas as pessoas colocando no culto a Arca da Aliança. Colocam ali um candelabro dentro da igreja. Tem igreja que a pessoa até toca o shofar, né? Aquele instrumento lá que os judeus usam. Usam quipá. Guardam dias e festas judaicas. Não comem carne de porco. Tudo isso não tem nada a ver com Jesus Cristo e com o cristianismo. Hoje nós vemos que fizeram até a réplica do templo de Jerusalém, lá na cidade de São Paulo. Né? A Igreja Universal de Edir Macedo fez lá a réplica do templo. Essa réplica serviria apenas para estudo, para nós sabermos, né? Olha, mais ou menos qual é o tamanho, seria o tamanho, como seria. Só serviria se fosse utilizado como um museu, né? Para nós vermos como era a estrutura. Mas para nós hoje não serve para nada. E é uma afronta a Deus. Porque o próprio Jesus derrubou o templo no ano 70. E lá em Mateus capítulo 23, Jesus ele diz que não sobraria pedra sobre pedra do templo em Jerusalém. Ele fez uma profecia. No ano 70 se cumpriu a profecia de Jesus. Ele mesmo veio em juízo e derrubou o templo. Por quê? Porque ali agora não era mais necessário o sacrifício de animais. E até hoje os judeus não fazem mais sacrifícios. Por quê? Porque o sacrifício só poderia ser feito lá no templo. E hoje o próprio Deus colocou lá onde era o templo a mesquita islâmica. Hoje lá eles são impedidos, né, de reerguer o templo. Foi o próprio Deus. E hoje as pessoas querem voltar para o judaísmo. Querem seguir práticas judaicas no qual não tem nada a ver com o cristianismo. A igreja cristã tem hoje apenas 2 rituais: o batismo e a ceia. Portanto, vimos então que Jesus cumpriu toda a lei do Senhor. Ele cumpriu toda a exigência de Deus para nos tornarmos livres da condenação da lei. E agora nós estamos debaixo da lei de Cristo. Cristo então não só morreu por nós na cruz, mas ele também viveu por nós. Que isso venha estar sempre claro na nossa mente, no nosso coração, que venhamos ser sempre gratos a Deus por essa obediência,
Porque se ele não obedecesse à lei, ele não serviria como cordeiro que tira o pecado do mundo. Segunda verdade desse texto, o Senhor salva. Verso 21. Verso 21. Foi-lhe dado o nome de Jesus, quando o anjo o havia chamado, antes de ele ter sido gerado. A palavra Jesus, o nome Jesus, significa o Senhor salva. E esse nome não foi dado pelos pais, não foi dado por José e Maria. Foi o próprio Deus que escolheu o nome do menino. E o anjo ali chamou, disse que ele seria chamado Jesus. Hoje existe um grupo, principalmente entre os desigrejados, que ficam dizendo que o nome de Jesus não é Jesus. Que a pronúncia correta, o nome correto de Jesus é Yeshua. E que devemos chamá-lo de Yeshua HaMashiach. Essa talvez seja a pronúncia correta da época, pois naquela época eles falavam ainda o hebraico e o aramaico. Mas, hoje, e nunca existiu, nenhum manuscrito dos evangelhos escritos em aramaico ou hebraico. Todos foram escritos em grego, onde o nome de Jesus foi registrado por Jesus. Uma leve diferença na pronúncia, Jesus, que para nós chegou como Jesus. Então, se um dia alguém disser a você que você deve chamar Jesus de Yeshua HaMashiach, responda para ele: olha, se Deus quisesse que nós chamássemos Jesus de Yeshua, então Deus teria pelo menos guardado, preservado uma cópia dos manuscritos escrito em aramaico ou hebraico, pois todos os manuscritos foram escritos em grego. E esse é o nome de Jesus que chegou até nós. Foi esse nome que Deus preservou para que chegasse até nós. E quem escreveu os manuscritos? O Evangelho de Lucas, o Evangelho de Mateus, homens que foram discípulos de Jesus, escreveram em grego. Se Deus quisesse que nós chamássemos de Yeshua, então eles teriam escrevido em hebraico, aramaico. A pronúncia correta do nome de Jesus não deve ser a nossa maior preocupação. A nossa preocupação deve ser se o Jesus que cremos é o verdadeiro Jesus descrito nas Escrituras. Porque hoje, infelizmente, a maioria dos evangélicos crê em um Jesus, mas é um Jesus que não salva. E o nome de Jesus significa Deus salva. Deus é a salvação. Nossa maior preocupação, então, deve ser se Jesus é de fato o meu e o seu Senhor. Se Ele é o nosso Salvador. Hoje, infelizmente, a maioria dos evangélicos não conhecem o Jesus que salva. Pois o Jesus da maioria dos evangélicos não é o Jesus da Bíblia. É outro Jesus. É o Jesus Papai Noel, que dá bênção para todo mundo. É o Jesus hippie, paz e amor, que não manda ninguém para o inferno. É o Jesus curandeiro. É o Jesus casamenteiro. Não é o Jesus da Bíblia. É um outro Jesus. Não é o Jesus que salva. Na verdade, eles criaram um ídolo, não de gesso, mas criaram um ídolo em sua mente, no seu coração pecaminoso, e colocaram o nome de Jesus. Um falso Jesus. E esse Jesus não salva. Você pode chamar ele de Yeshua HaMashiach, de Jesus, como for. Se ele não for o Jesus da Bíblia, ele não salva ninguém. Porque é um falso Jesus. Não basta também quem é criança ou jovem achar que o Jesus do seu pai e da sua mãe vai te salvar. Jesus precisa ser o seu Salvador e o seu Senhor. Você que é criança, você que é jovem. Jesus também precisa ser o seu Salvador. Você também precisa reconhecer que você é pecador. Que se você morrer sem Jesus, você vai para o inferno. Se você sair hoje com seu pai e com a sua mãe, virar a esquina, bater numa carreta, e todos morrerem, se Jesus não for o seu Senhor, o seu Salvador, o seu pai e sua mãe vai para o céu. Você vai para o inferno. Então você que é criança, você que é jovem, você também deve clamar por misericórdia, deve reconhecer que você nasceu como todos os outros bebês, debaixo da ira de Deus, pecador. Você precisa também de um Salvador. Reconhecer que você merece o inferno e que Jesus cumpriu toda a lei, para que você então fosse livre da condenação. Crer na obra de Cristo, ser grato a Ele e viver para Ele. Reconhecer que Jesus então cumpriu toda a lei no meu e no seu lugar. Em terceiro lugar, José e Maria eram pobres.
Verso 24. E para oferecerem um sacrifício, segundo estabelecido na lei do Senhor, 2 rolinhas ou 2 pombinhos. Essa era a evidência de que a família de Jesus era uma família pobre. Pois no capítulo 12 de Levítico, dizia que se a família não tivesse condições financeiras, no momento da apresentação e da consagração do filho no templo, deveria se entregar ali um cordeiro para o sacrifício. Mas, se a pessoa não tivesse condições, era aceito a oferta de 2 rolinhas ou 2 pombinhas. Então isso nos mostra que José e Maria eram pobres. E eles então deram essa oferta de 2 rolinhas ou 2 pombinhos. Esse detalhe aqui também nos mostra que o menino Jesus ainda não havia recebido a visita dos magos, relatado em outro evangelho. Você se lembra que homens vieram de longe e trouxeram presentes para o menino Jesus? Trouxeram ali ouro, incenso e mirra. Se eles tivessem recebido essa visita desses homens com esses presentes, com certeza a oferta que José e Maria entregariam seria uma oferta melhor, seria a oferta do cordeiro. Mas isso nos leva a entender que esses homens que vieram de longe trazer esses presentes ainda não haviam chegado no nascimento de Jesus. Nos mostrando que o presépio que as pessoas fazem no dia de Natal não tem muita coerência com a Bíblia. Segundo estudiosos, esses homens que vieram de longe levaram o presente para Jesus quando Jesus tinha ali mais ou menos 2 anos de idade. Só um detalhe aí curioso para nós vermos que esses presépios não têm muito a ver com o que está na Bíblia. O que estava ali no dia do nascimento de Jesus é a visita dos pastores. Agora, desses homens com os presentes, certamente não estavam. Podemos dizer que hoje, nas falsas igrejas da teologia da prosperidade, Jesus e sua família não seriam muito bem-vindas. Por quê? Porque eles eram pobres. E na ótica dessas falsas igrejas, José e Maria deveriam estar ou em pecado ou eram incrédulos. Por isso que eles não eram prósperos. É isso que eles ensinam lá. Mas nós vemos aqui que a família de Jesus, o próprio Jesus, ele era pobre. Desmontando essa teologia diabólica da teologia da prosperidade. No verso 22, diz assim: terminados os dias da purificação deles, aqui está no plural, na purificação deles, é na purificação de Maria e de Jesus. Segundo a lei de Moisés, levaram-no a Jerusalém para apresentá-lo ao Senhor. E essa purificação durava 40 dias. Durante 40 dias, a mãe de Jesus, ali Maria, e não só a Maria, mas todas as mulheres que geravam, elas deveriam ficar ali reclusas 40 dias para serem purificadas, porque elas eram consideradas imundas nesse período, por conta do sangue. E então, a lei dizia que todo primogênito também deveria ser apresentado e consagrado ao Senhor depois desses 40 dias, os dias de purificação. Você se lembra de Ana, no Antigo Testamento? Ana, mãe de Samuel, aquela que era estéril, orou ao Senhor, Deus deu um filho para ela, ela fez um voto com Deus, que se Deus abrisse a madre dela, o filho que fosse gerado dentro dela, ela entregaria ao Senhor no templo. Então, todo primogênito, segundo a lei, ele deveria ser entregue no templo, ser consagrado ao templo, para viver no templo, trabalhando lá no templo, servindo a Deus no templo. Assim como todos os levitas. Todos os nascidos da tribo de Levi, você se lembra? Na tribo de Israel eram 12 tribos, e a tribo de Levi, toda ela era consagrada para servir ao Senhor no templo. Se nascesse na tribo de Levi, ele já seria ali o pastor da época. Não tinha escolha. Ele já seria alguém separado para servir no templo. Mas não eram só os filhos da tribo de Levi. A lei dizia também que todo primogênito, mesmo não sendo da tribo de Levi, ele deveria ser consagrado e separado ao Senhor. Então Jesus era o primogênito. Jesus também deveria ficar lá no templo, trabalhando, servindo a Deus no templo.
Mas a lei também dizia que se a quantidade de levitas fosse suficiente para suprir as necessidades do templo, os filhos das outras tribos, né, os primogênitos das outras tribos, eles poderiam voltar para casa em cima de um resgate. Poderiam ser resgatados por um valor. Qual que era o valor? 5 ciclos de prata. Então, um primogênito, né, Jesus não era da tribo de Levi, Jesus era da tribo de Judá. Jesus poderia voltar para casa através da paga desse resgate. 5 ciclos de prata. Sabe qual que é o valor hoje? Mais ou menos, fiz o cálculo. 5 ciclos de prata daria aí R$388. Agora imagine, Jesus precisou pagar esse resgate para voltar para casa. Os pais tiveram que pagar. Jesus, aquele que criou todas as coisas, o dono do ouro e da prata, agora estava sendo resgatado por R$388. Não era R$388, era menos, porque eles eram pobres. Então, daria R$388 se a família tivesse condições. Mas como eles não tinham, Jesus foi resgatado, apresentado por 2 pombinhas. O dono de tudo que existe, dono do ouro e da prata, que criou todas as coisas, ele agora estava sofrendo mais uma humilhação, sendo resgatado por valor de 2 pombinhas, né? Conclusão. Lucas está nos mostrando que Jesus, desde os seus primeiros dias, já estava tomando o nosso lugar. Ele foi mutilado, né, foi circuncidado, apresentado e resgatado. Se submeteu a tudo isso. Nasceu e viveu debaixo da lei para nos resgatar. Gálatas 4 vai dizer: vindo, porém, à plenitude dos tempos, Deus enviou o seu Filho, nascido de mulher, nascido debaixo da lei. Para quê? Para nos resgatar, os que estavam debaixo da lei, a fim de que recebêssemos a adoção de filhos. Cristo submeteu a tudo isso, toda essa humilhação, todo esse sofrimento, toda a dor. Viveu, né, numa cidade desprezível como Nazaré, uma família pobre. 8º dia já derramou seu sangue por nós, né? Houve privação, foi cuspido, foi humilhado, veio trazer o bem, veio trazer a salvação. Ele que era inocente, né? Chamaram ele de louco, de trabalhar para o diabo, falaram blasfêmias contra ele, cuspiram nele, deixaram ele nu diante de todo o povo, humilharam, tudo para que nós pudéssemos agora ser chamados de filhos. Antes nós éramos filhos do diabo, nós éramos inimigos de Cristo, nós vivíamos nas trevas, e ele fez tudo isso, não só foi para a cruz, mas viveu tudo isso, para que nós pudéssemos agora ter vida e abundância, né? Que nós possamos ser gratos a Deus por tudo que ele fez. Nós vemos esse princípio também no batismo de Jesus, de cumprir toda a lei. Olha o que diz Mateus 3. Então foi Jesus da Galileia para o Jordão para ser batizado por João. Mas João tentou impedi-lo, dizendo: tu vens a mim? Eu é que preciso ser batizado por ti? E Jesus lhe respondeu. Aqui Jesus não teve tempo de dar uma aula de teologia para João. Aí Jesus: não, faz o que eu estou falando. Deixa por enquanto, porque assim nos convém cumprir toda a justiça. Então João consentiu, ou seja, ele tinha que cumprir toda a lei. Assim como na circuncisão, Jesus não precisava porque ele não tinha pecado, assim também no batismo, Jesus não precisava ser batizado, porque ele também não tinha pecado. Mas ele se submeteu a tudo isso, para então cumprir toda a justiça de Deus. Então, diante dessas verdades, há muitas coisas imensas e profundas. Jesus nascido debaixo da lei. Essa expressão nos mostra coisas imensas e profundas. Agora, por sermos resgatados por Jesus Cristo, não estamos mais debaixo da condenação da lei. E reconhecendo essa obra, agora devemos obedecer à sua lei, por amor e gratidão, por tudo que ele fez. Pois essa é a forma de agradar ao nosso Senhor e Salvador. Você se lembra de Jesus diante do povo? Aquele que me ama é aquele que guarda os meus mandamentos.
aquele que vive para mim. A Bíblia diz, quer comais, quer bebais, façais tudo para a glória de Deus. Nós temos sido obedientes a Deus, não para sermos salvos, mas em gratidão a tudo que Ele fez a nós. Quando você ouve essas coisas a respeito de Jesus, seu coração se enche de alegria e gratidão. A Bíblia diz que nós passaremos a eternidade conhecendo a Deus. Isso começa aqui, nesse mundo. Hoje nós estamos aqui praticamente falando de teologia, falando de assuntos doutrinários. Mas quando nós estamos estudando sobre Jesus, isso arde o nosso coração, isso move conosco? Ou para nós é apenas mais uma historinha? Mais uma história contada? Isso não mexe conosco? Quando você ouve essas coisas a respeito de Jesus, o que Ele fez por nós, você não sente vergonha do seu pecado? Ou você tanto fez, tanto faz? Você se encontra nessa condição de que ouvir sobre Jesus, o que Ele fez, dele ter encarnado, foi circuncidado, viveu para nós, foi para a cruz, humilhado, foi assunto ao céu, ressuscitou. Se isso não move com você, clame por misericórdia hoje. Peça perdão a Deus. Peça para o Espírito Santo vir habitar no seu coração. Porque se você não sente nada diante do que Cristo fez por mim e por você, isso é uma evidência de que nós não temos o Espírito Santo, que nós ainda não fomos convencidos dos nossos pecados. É um sinal de perigo para a nossa alma. Agora, se você sente gratidão a Deus, o seu coração se move ao ouvir essas verdades sobre o nosso Mestre, lembre-se, sempre seja grato a Ele, pois Ele não só morreu por mim, Ele viveu por mim. E para que eu tivesse vida e abundância, vida e abundância, que nós possamos, diante dessas verdades, ter gratidão a Deus, que a nossa vida vinha a ser uma vida de gratidão. Como somos gratos a Deus? Seguindo o exemplo de Jesus, seguindo os seus mandamentos, a lei de Cristo, que é boa, perfeita e agradável. Vamos colocar de pé? Vamos agradecer a Deus.